Olá, graça e paz. Que alegria te receber em mais uma live do canal do Aliança de Fogo. Hoje o nosso tema será o Rio de Deus, mergulhando na intimidade com Deus. Se você ainda não conhece o Aliança de Fogo, nós somos uma escola ministerial onde a nossa missão é alinhar o corpo de Cristo com a verdade do Evangelho. Então nós trazemos aulas, temos livros, temos muitos materiais para que você possa se aprofundar, na verdade bíblica, e nós esperamos que essa live contribua mais uma vez com este propósito. Amém? Bom, vamos lá. Aliás, antes de mais nada, quero te pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai abençoar muito as nossas vidas, a sua vida também. E curtindo, compartilhando, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é bom. Então, o reino de Deus vai avançando, mais pessoas vão sendo alcançadas. Então, se você puder, faça isso. Amém? Vamos lá, então, agora sim. Vamos começar com o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 22, verso 1. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Na Bíblia, nós encontramos várias passagens que falam de águas que curam, que limpam, que transformam e também que trazem juízo. Então, quando a gente fala ali, principalmente do Rio de Deus, a gente sempre vê essas características. E no decorrer do enredo bíblico, a gente também vê essas características linkadas com águas de rios, águas de mares, que a Bíblia cita, E isso aqui é muito importante a gente entender qual que é o propósito, então, quais são as características de águas na Bíblia, ok? Em Apocalipse capítulo 22, que é o texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver que o rio principal flui do trono de Deus e do Cordeiro, mas a revelação de Apocalipse 22 está apontando para o Jardim do Éden, pois, continuando a leitura, podemos ver que o rio principal em Éden, flui do trono de Deus e do Cordeiro, e que a árvore da vida está na margem deste rio. Olha que interessante, Apocalipse 22 aqui, que nós lemos, a continuação do texto diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos que este mesmo rio de Apocalipse 22 é o que alimenta o Jardim do Éden, e ele se divide em 4 partes. Olha que interessante. Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bodélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este rio é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Observamos aqui que saía do trono de Deus um rio que se dividia em 4 partes, correto? Pison, Gion, Hidekel e Eufrates. E como tudo na palavra de Deus, irmãos, nós precisamos entender que essa simbologia, desses 4 rios, ou na verdade desse rio que se divide em 4 partes, ele possui um grande simbolismo, ele possui uma grande mensagem para nós. Então, por que o rio de Deus, um rio que vem do trono de Deus, ele se divide em 4 partes e com esses 4 nomes? Há uma simbologia, há uma mensagem de Deus para nós, ok? Então, é este o propósito dessa live, através do rio de Deus, de tudo que relaciona o rio de Deus,
nós vamos trazer ensinos, nós vamos trazer despertamentos de tudo aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que estes rios simbolizam 4 estágios da nossa caminhada cristã. Olha que interessante. O primeiro rio se chama Pison, correto? E este nome significa dar a volta, envolver, ser mudado de direção para rodear, mudar e transformar. Este rio, irmãos, ele representa o primeiro estágio da vida cristã. Ele representa o primeiro estágio da vida de todo cristão, onde nós somos envolvidos pelo Espírito Santo para mudar a nossa vida, a nossa direção. Então, todos nós precisamos passar por Pison, que significa mudar a rota, mudar a nossa direção. Há pessoas que estão na igreja, por anos e anos, mas nada muda na vida delas. Por quê? Porque elas pulam etapas. Elas entram no rio de Deus, mas pulam o Pison. Elas pulam as renúncias. Elas pulam a mudança, a transformação de vida que ela precisa passar. Então, a primeira etapa, o primeiro estágio de uma vida cristã correta, alinhada ao rio de Deus, é passar por Pison. É mudar a rota, mudar a direção, mudar uma mentalidade. Como isso é difícil nos nossos dias, né? Principalmente quando chega aqui, nós podemos falar de algo atual, né? Quando chega, por exemplo, época de política, como nós vemos como os cristãos pulam o rio Pison. Por quê? A mentalidade de um cristão precisa ser alinhada à palavra de Deus. Como que um cristão vota em morte de crianças? Como que um cristão vota em legalização de drogas? Como que um cristão vota em ideologia de gênero? Como que um cristão vota em corrupção? Né? Nós vemos que a mentalidade de pessoas que estão dentro da igreja não foram transformadas. Por quê? Ele não mudou a sua direção, ele não mudou a sua cosmovisão, ele não mudou a sua mentalidade. Né? Como que pessoas que estão na igreja há tantos anos continuam com seus casamentos à meia boca? Uma mulher que está há 20 anos na igreja não consegue ser submissa. Um homem que está há 20 anos na igreja não consegue amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Né? Não consegue ensinar sua mulher com a sua vida, com o seu tempo, com a sua dedicação. Ou seja, as pessoas em várias áreas, poderíamos falar que política, na família, nas finanças, né? Não dando dízimo, não dando oferta, em tantas outras áreas, princípios, valores, o que ouve, o que escuta, o que enxerga, os ambientes que está, como as pessoas estão pulando esse rio Pison, né? Então, este é o ensino do Senhor para nós, irmãos. Primeira camada da vida cristã é mudança de rota, mudança de direção. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher, ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, agora você entendeu o evangelho, muda a sua rota. Este é o primeiro estágio do rio de Deus, o rio Pison, ok? Segundo estágio é o rio Gion. Significa irromper ou corrente que arrebenta as margens. Olha que interessante, né, o significado desses nomes aqui no texto original. Então, o que isso representa nas nossas vidas? Este rio representa a segunda etapa na vida de todo cristão, né? Vindo como uma correnteza que arrebenta as margens, ou seja, ele destrói tudo aquilo que até aqui nós tínhamos como margens em nossas vidas. Vamos entender isso aqui melhor. Né? Este rio, né, o rio Gion, ele vai para a terra de Cush, que significa da descendência de Cã, neto de Noé e pai de Nimrod, progenitor dos povos do extremo sul da África, a Etiópia. Tá? Nimrod, né, na Bíblia, ele representa a Babilônia e os padrões de ajuntamento do mundo, que sempre apontam para o sucesso e exaltação do homem. A edificação de Babel, que foi uma tentativa de se chegar a Deus através da construção de templos, dogmas e doutrinas que elevam seus construtores e suas estratégias humanas acima do Deus verdadeiro, de seus fundamentos e da sua reta justiça. Ou seja, há muitas pessoas que não permitem que o rio Gion destrua as margens e raízes babilônicas da sua vida. Muitos estão nas igrejas, mas poucos que permitem que o evangelho
transforme a sua ideologia, né, os seus achismos, ou seja, a Babilônia dentro de você, as margens dentro de você. Por exemplo, vamos supor que você cresceu em uma família onde essa família era normal, todo final de ano, passar a virada do ano, né, de 31 de dezembro para 1 de janeiro, passar esse período bebendo até cair. Você aprendeu, né, que isso era normal, isso virou uma margem no seu coração. Você está na igreja, você está no evangelho, mas todo final de ano você sente aquela vontade de encher a cara, né? O que isso significa? Mesmo que você não faça, mas dentro do seu coração tem uma margem que está ali dentro. Ou seja, esse Rio Gion, ele fala sobre a nossa mentalidade, não somente sobre as nossas ações, né? O primeiro rio ele fala sobre as nossas ações, mas o segundo rio fala sobre o que está na nossa mente, são margens internas, margens interiores. Babilônia não fala somente de ação, mas de uma mentalidade. Babilônia é um império, né? O império ele não tem lei, ele tem uma mentalidade, né? Ele vai doutrinando as pessoas. Então, é sobre isso que esse rio fala, sobre tudo aquilo que está dentro do nosso coração, as margens que nós permitimos ou não que o evangelho derrube, ok? O terceiro rio é o rio Idekel, né? Mais conhecido como o rio Tigre, mas no original essa palavra Idekel, ela significa rápido, correr, avançar, progredir, andar, ir em frente, né? Por que Deus colocou o rio Idekel depois do rio Gion? Por uma razão, irmãos. Olha como nada na Bíblia é por acaso, né? Nada na Bíblia é por acaso. Deus colocou o rio Idekel, o rio Tigre, depois do rio Gion, pela razão de que não há como você avançar espiritualmente sem permitir que as margens e raízes babilônicas sejam rompidas da sua vida. Não adianta uma certa velocidade em Deus se você está com raízes babilônicas dentro do seu coração, porque velocidade com raízes babilônicas no coração não significa avanço, significa queda mais rápido. Você não vai avançar para crescer, você vai avançar para cair, porque é questão de tempo. Uma hora a Babilônia vai vir para fora, uma hora a Babilônia vai te dominar por inteiro, né? Então, depois que o segundo rio passa, nós entramos no terceiro, onde há um avanço na direção do nosso alvo, que é Jesus. Há um andar, um ir em frente, uma progressão na sabedoria, no entendimento e na revelação da pessoa de Jesus Cristo, ok? Então, o rio Idekel é o nível onde nós estamos, onde nós rompemos com as raízes babilônicas e chega um tempo de avanço, um tempo de velocidade na nossa vida com Deus. Okay? O quarto rio é o rio Eufrates, e a palavra Eufrates no hebraico significa frutífero, abundante. Quando nós avançamos espiritualmente, né, que é o terceiro estágio do rio de Deus, nós nos tornamos frutíferos e transbordantes em Deus. Mas para nós chegarmos nesse nível, a Bíblia nos concede uma chave que é indispensável, que nós precisamos acessar. Essa chave se chama intimidade com Deus. Eufrates significa frutífero e abundante, mas nós só podemos ser frutíferos e abundantes se nós temos intimidade com Deus. Por quê? Porque a intimidade com Deus, ela gera no nosso coração frutos, não de nós mesmos, mas frutos espirituais. Nós não podemos frutificar algo de nós mesmos, mas de Deus. E para isso necessitamos de intimidade com Deus, ok? Então, com isso, né, os 4 níveis aqui que nós aprendemos, ó, primeiro nível, né, do rio de Deus é dar a volta, envolver, mudar, né, ser transformado. Segundo rio fala sobre cortar as margens, as raízes da nossa mente, do nosso interior, as raízes babilônicas. O terceiro rio é o rio Idekel, fala de velocidade, quando nós começamos a avançar em Deus. E o quarto rio vai nos falar sobre frutificar, quando nós não apenas buscamos a Deus para nós mesmos, mas também para compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Em qual nível que você está? Se você pudesse refletir agora, né? Qual nível que você se encontra em relação ao rio de Deus?
Olha que interessante, irmãos, em relação ao rio de Deus, o profeta Ezequiel, ele tem uma revelação profunda que nos ensina, né, a como nós podemos nos aprofundar neste rio, como nós podemos avançar nessa progressão, né, nessa maturidade espiritual no rio de Deus. Né? Não importa o nível no qual você está, Deus sempre tem mais para você. E como nós podemos avançar neste rio, né? Nós podemos aprender, através de Ezequiel 47, os níveis que Ezequiel nos apresenta, que o rio de Deus possui. Então, além de ter 4 divisões que apontam para as nossas vidas, o rio de Deus ele também possui progressões, ele possui volume de águas, ou seja, volume de intimidade com Deus. O primeiro nível fala de águas no tornozelo, né? Está escrito ali no verso 3. E este nível fala sobre pessoas rasas na presença de Deus. Imagine um adulto que entra na piscina infantil superficial, né? Há pessoas que vivem a vida nesse nível superficial, permanecem no nível de salvação, ou seja, um dia elas aceitaram a Cristo em seu coração, mas nada mais, recebem o frescor da água, mas nada mais, acomodam bancos de igrejas evangélicas durante o restante de suas vidas. São apenas salvos, não conseguem ter vida particular com Deus, vivem uma vida superficial de arrepios e emoções, mas sem o foco, estão presas no raso. Então, águas no tornozelo fala sobre você estar de uma forma rasa na presença de Deus. Você até assiste vídeos aqui no YouTube, você até de vez em quando vai na igreja, mas não consegue ler a sua Bíblia, não consegue orar, não consegue ter um devocional. É uma forma rasa com Deus. Então, esse é o primeiro nível do rio de Deus. Segundo nível, a Bíblia fala sobre águas no joelho. Está escrito lá em Ezequiel 47, no verso 4. E esse segundo nível nos fala sobre pessoas que não se achegam ao profundo. Elas não oram, não se entregam, não adoram, querem levar uma vida com Deus, com seus costumes mundanos. Embora o nível da água atingira uma nova dimensão, ainda estão presos no raso. Caminham, mas não podem correr. São pessoas que vivem presas ao tempo. Já eram para estarem nadando, abraçadas nos rios de Deus, mas ainda caminham lentamente. Então, esse nível aqui nos fala sobre uma lentidão. Vamos trazer isso aqui para a forma mais prática. Quantos anos faz que você está na igreja? Vamos supor que faz 10 anos, 15 anos, 5 anos. Essa idade, esse tempo, né, ela condiz com o seu nível espiritual, né? Imagina uma criança de 5 anos, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 ou um adulto de 20, um jovem de 20. Qual que é a maturidade desse jovem? Isso condiz com essa maturidade que você tem em Deus? Esse tempo que você caminha com Deus condiz com o nível que você tem de intimidade com Ele hoje? Sabe, é importante essas reflexões, irmãos, porque muitas vezes nós estamos na igreja, o tempo vai passando, nós estamos caminhando com Cristo, o tempo vai passando, e sem perceber a gente está acomodado, né, de domingo em domingo na igreja, no nosso ministério ali, fazendo de forma automática, mas sem evoluir, sem crescer no nível da fé, sem ter experiências com Deus, sem viver novas experiências, novos milagres, sem aumentar o nosso nível de oração, de jejum, de leitura bíblica, né? Pelo tempo que você tem na igreja, já daria para você ter lido a Bíblia inteira? Você leu a Bíblia inteira? Pelo tempo que você tem de igreja, né? Pelo tempo que você tem caminhando com Deus, era para você ter essa intimidade com Deus? O segundo nível fala disso, nos leva a refletir sobre a velocidade que nós estamos caminhando, né? E nós estamos vivendo dias rápidos, irmãos. Não dá mais para nós sermos meia boca, mornos, né? Lentos na presença de Deus. Nós precisamos avançar. O segundo nível fala de uma forma lenta de caminhar na presença de Deus. Aquilo que Paulo fala, né? Era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas vocês ainda precisam de leite, né? Ou seja, já deveriam estar voando. Será que você está nesse nível? Esse é o segundo nível do rio de Deus. O terceiro nível nos fala sobre águas na cintura. Ainda no verso 4, o profeta fala sobre este nível. E este nível está inserido
80% dos cristãos da nossa geração, né? Esse nível fala de pessoas que conhecem a Deus, que ele está quase submerso na água, ele está quase se entregando por inteiro, ele está quase tendo intimidade com Deus, ele quase se entrega totalmente, ele quase está conseguindo vencer o pecado, sabe? A água já está na cintura, falta pouco para ele mergulhar, falta pouco para ele nadar nesse rio, mas ele ainda fica ali evitando pular de cabeça, ele fica evitando se jogar por inteiro, né? Se submergir nesse rio. Esse nível fala, irmãos, de um evangelho onde você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem coragem de se entregar por inteiro a Deus. E podemos falar que grande parte dos cristãos, quase 80%, vivem nesse nível. Sabe o que é certo, sabe a palavra de Deus, sabe que deve jejuar, sabe que deve orar, sabe que deve renunciar o seu ego, sabe que deve controlar o que fala, sabe que deve passar menos tempo na rede social, sabe que precisa despertar, correr atrás do chamado que Deus tem na sua vida, mas fica com medo, com receio, não mergulha de cabeça. Esse nível, a pessoa já está quase submersa, mas não tem coragem de pular ali, se entregar por inteiro ao que Deus quer, né? Então, neste nível, eles estão quase no sobrenatural, quase no centro da vontade de Deus, quase cumprindo o seu chamado, quase tendo uma vida próspera, quase constantes nos princípios espirituais, mas ainda erram por não mergulhar de cabeça. Esse nível aqui fala sobre pessoas que não mergulham de cabeça no que Deus tem para suas vidas, né? E como é triste, né, irmãos? Nós sabemos o que Deus tem e não temos coragem de mergulhar. Então, este é o terceiro nível do rio de Deus. É o quase. A gente está quase lá, mas falta pouquinho. Será que você está nesse nível? O que impede muitos cristãos de viverem o profundo em Deus não são grandes obstáculos, mas pequenas coisas. Uma renúncia, uma entrega, um mergulhar de cabeça. Quem sabe você está nesse nível. Esse é o terceiro nível do rio de Deus. E o último nível fala sobre estar completamente submerso. No verso 5 de Ezequiel 47, o profeta fala sobre isso. Este nível fala sobre os que entendem que não dependem de mais nada, a não ser de Deus. É o lugar onde você não reluta antes de ofertar o que Deus te pede. É o lugar onde você não tem dificuldade de pedir perdão se você está errado. É o lugar onde você não sente vergonha de falar o que Deus te ordena, seja onde for. É orar, é ler a palavra. Isso não se torna um peso, mas um prazer. Você não se preocupa com reputação, com dinheiro, com cargo, mas em fazer a vontade de Deus. Estar submerso neste rio significa nadar sempre em direção à vontade de Deus. Então, esses são os níveis que a Bíblia nos ensina a nós meditarmos, para que nós possamos refletir, né, em qual nível nós estamos e se Deus se agrada do nível no qual nós estamos. E nós precisamos entender, irmãos, que não tem como você entrar no rio e pular de fase, sabe? Se você entrar em um rio, você vai precisar colocar a água nos tornozelos, depois no joelho, para depois sair nadando. Então, em qual nível você está? É importante você entender isso. Talvez você precise assistir essa live novamente, assistir do zero e ir prestando atenção. Por quê? O nível que você está define a intimidade na qual você tem com Deus e Deus tem com você. Porque o relacionamento com Deus é uma via dupla. Deus não vai ficar falando com você, contando segredo para você, se você não se dedica na presença dele. A Bíblia fala, o salmista diz, né? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que têm uma aliança com Deus. Deus não confia segredos, né? Deus não confia preciosidades para qualquer um, mas para os íntimos. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. A nossa atitude define a intimidade que nós temos com Deus. Então, é muito importante você definir em qual nível você está. Muitos escutam o que Deus quer de suas vidas, mas poucos expressam respostas à altura do chamado, né? Sempre costumo falar isso. Mais importante do que ouvir o céu é respondê-lo corretamente.
né? Talvez Deus já falou para você, eu quero mais de você na minha presença, eu quero mais intimidade, eu quero que você se doe mais, eu quero que você seja mais ousado. Deus já falou, mas qual a resposta que você deu para a palavra de Deus, né? Então, você tem respondido o céu corretamente? É importante, irmãos, nós entendermos isso, porque nós precisamos sair de uma mentalidade de vítima, de consumidores na presença de Deus. Nós precisamos entender a nossa identidade, o nosso chamado. Há pessoas precisando de nós, há pessoas precisando do que nós carregamos, do que Deus plantou dentro de cada um de nós. Nós precisamos entender que nós somos portas do rio de Deus. Olha aqui Ezequiel 47, verso 1 fala: depois disto, me fez voltar à porta da casa. Nós somos portas do rio de Deus, nós somos os portais pelos quais o rio de Deus avança para a sociedade, avança para os perdidos. O rio de Deus, ele começa na vida do cristão, levando ele para o profundo. E depois disso, ele retorna, né, e o cristão volta, né, de volta para a margem, não como um consumidor, mas como uma porta desse rio. Quando você entende os níveis do rio de Deus, Deus te usa como uma porta deste rio, para levar o que você recebeu para outras pessoas, ok? Olha o que a Bíblia fala, João 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o rio de Deus não é somente para você mergulhar, mas também para que outras pessoas mergulhem nele através de você. O rio de Deus não é somente para você beber dessa água, mas também para que você dê de beber dessa água para outras pessoas. O rio de Deus não é somente para te curar, é também para que outras pessoas sejam curadas através de você. Quando você acessa o rio de Deus e compreende que você precisa chegar no máximo deste nível, você entende que você é uma porta de Deus para que pessoas possam beber dele através da sua vida, ok? Então, é essa mentalidade que nós precisamos no Evangelho. Não é o venha a nós, não é eu vou para a igreja para ser um consumidor, não é eu vou para o trabalho para ganhar o meu dinheiro, não. É entender que nós somos portais do rio de Deus. Aonde eu for, pessoas podem beber desse rio, pessoas podem acessar a presença de Deus através da minha vida, ok? Então, para te lembrar quais são as funções do rio de Deus. Primeira coisa, trazer vida ao que estava morto, matar a sede, limpar, gerar energia, transformar e restaurar, curar. Ou seja, se nós podemos acessar isso através do rio de Deus, se eu estava morto, acessei a Deus, estou vivo. Se eu estava com sede, acessei o rio de Deus, minha sede foi saciada. Se eu estava sujo, fui limpo. Se eu estava sem energia, Deus me deu força. A alegria do Senhor é a minha força. Se eu estava precisando de transformação e restauração, Deus me deu isso. Se eu estava doente, Deus me curou. Agora é a hora de eu gerar isso nas pessoas. Não pelo meu poder, mas pelo poder do rio que está dentro de mim. Eu não bebi, tudo que estava ali veio para dentro de mim. Então, muitos de nós estamos acostumados apenas a beber do rio, mas não estamos preocupados em transmiti-lo aos outros. E, na verdade, quando se fala do rio de Deus, essa é a função que a Bíblia nos ensina. Você bebe, depois você dá de beber. Você é curado, depois você cura. Você é restaurado, depois você restaura. Tudo que Deus faz em você é para que seja feito através de você. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Você não está no reino para ser um filhinho mimado. Você está no reino para ser um embaixador do reino de Deus. Ok? Essa é a verdade bíblica, irmãos. Então, olha o que Atos 1:8 nos ensina. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, os meus mártires, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É tempo de sermos portais do rio de Deus para a terra. Nunca antes, irmãos, houve uma geração tão doente, uma geração que tanto necessita de Deus, que tanto necessita ser curada, que tanto necessita ser amada, compreendida, e nós não vamos conseguir acessar essa geração pela força do nosso braço. As pessoas precisam beber do rio de Deus. E você entenda essa mensagem. O Senhor quer te transformar
de consumidor a fornecedor, não pelo que você pode, mas pelo que o rio de Deus que está dentro de você pode fazer. O rio cura, restaura, limpa, e você é um portal do rio de Deus para esta geração. Amém? Eu espero que essa simples live possa ter abençoado a sua vida. Nós fomos muito diretos, bem rápidos, mas eu tenho certeza que se você prestou atenção, você entendeu o nível da revelação que o Senhor está nos passando. Chegou a hora do Senhor te usar, chegou a hora de você ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas para isso, você precisa avançar nos níveis da intimidade com Ele. Beba do rio, acesse esse rio, mergulhe no rio, mas se lembre que tudo isso vai gerar em você uma missão. Deus quer te usar nessa geração. Amém? Se você gostou desse vídeo, comente aqui, fale aqui nos comentários o que o Espírito Santo mais falou ao seu coração. Comente aqui também se você tem curiosidade de algum assunto bíblico que você gostaria que nós gravássemos aqui nos próximos vídeos. Nós estamos sempre acompanhando o que vocês falam. Nós estaremos aqui servindo vocês conforme o Senhor nos permitir. Amém? Curta esse vídeo aqui, compartilhe se te abençoou, compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, um cristão aí que precisa sair da zona de conforto. Tenho certeza que o Espírito Santo tem muitas pessoas para alcançar e você pode fazer parte disso. Amém? Deus te abençoe e até a próxima live.